Bom dia, criançada! Vamos cantar uma música que fala que Deus é bom? Quero ver quem lembra dessa aí, hein? Graça segue-me, minha vida está em ti, tu és tão bom pra mim. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. Pois não há nada que se possa comparar. A terra e o ar refletem teu poder. Na minha escuridão, tu brilhas mais que o sol. Tu és tão bom pra mim. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. Com meu viver eu proclamarei que tu és bom, e tu és bom, na chuva ou no sol, eu celebrarei que tu és bom, que tu és bom, e com o meu viver eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom, na chuva ou no sol, eu celebrarei que tu és bom, que tu és bom. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, pois tu és bom, e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. E eu cantarei, pois tu és bom, e eu dançarei, e eu gritarei, tu és bom pra mim. Ai, ai, ai. E agora o que tem que fazer? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Eu tô trucidado, destruído, acabado. Rúbia! Ô, Rúbia! Shhh! Nada! A gente precisa resolver a nossa questão. Daqui a pouco o pai e a mãe vai entrar por aquela porta aí. Aí você vai ver, aí ó. Nada. Você também tava aprontando junto comigo. E a gente precisa resolver a nossa questão. A gente precisa resolver isso. Porque assim. E agora? O que a gente vai fazer? Você tá me atrapalhando. Atrapalhando? Atrapalhando nada. Você que tá aí vestida aí, parada aí, olha. Você tá aí parada, parece uma estátua. Aí, ó, paradona aí, ó. Não tá fazendo... Ainda tá vestida de soldado. Eu tô vestida de soldado. O que você vai fazer? Você tá maluca? E a gente... Tive uma ideia.
eu tive uma ideia. Acorda, a gente pode fugir. Fugir. Olha que ideia boa. A gente foge, aí a gente não leva bronca, a gente não fica de castigo, e aí dá tudo certo. Não, mas pera. Se a gente fugir, quando é que a gente volta? Não dá pra fugir por tanto tempo. Ai, Rúbia, e agora? Você tá me atrapalhando, fica calmo. Ai, mas não dá pra ficar calmo, você não tá tendo noção da situação. A mãe, quando chegar, ela vai ficar furiosa. Você sabe muito bem como é que ela vai ficar. Aí ela vai dar bronca. Aí, ó, não vai dar mais pra jogar LOL, não vai dar mais pra jogar videogame, não vai dar mais pra jogar futebol na rua, não vai dar mais... Ela vai proibir tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ai, Henrique, como você fala, Henrique? Como eu falo, porque você não tá com ideia daquilo que vai acontecer quando a mãe entrar por aquela porta e ver o que a gente fez. Eu sei. E aí a gente vai levar bronca e vai ficar de castigo. Eu sei. Você tem ideia de que o pai também vai ficar muito bravo com a gente vai levar uma bronca em dobro? Eu sei. E você tem... se você sabe de tudo isso, por que você não tá com medo? Ai, eu não tô com medo. Aliás, eu fiquei com um pouco de medo quando a bola acertou aquele vaso predileto da mamãe e ele espatifou no chão, quebrou todinho. Eu confesso que eu fiquei com medo, mas depois eu lembrei de algo, uma arma poderosa que pode nos dar muita coragem. Estamos numa batalha! Uma arma, batalha, Então tá, então eu preciso de uma roupa... assim também, pra ficar corajoso? Nada disso, Henrique. Eu tô falando de uma arma poderosa. A oração, Henrique. Oração? Oração. Conversar com Deus. A gente precisa falar pra Deus o que tá acontecendo e Ele vai nos dar coragem. Igual o Gideão, um soldado corajoso, entendeu? Então quando você tava aqui, você não tava... com uma estátua parada, sem fazer nada. Você estava orando. Não, Henrique, eu estava orando, exatamente, orando. E Deus falou comigo, Ele falou, Rúbia, não se preocupa. Seja forte e corajosa, que eu vou estar com você. Eu não sou forte nem corajoso. Então, usa essa arma, a oração. Já te falei, a gente precisa fazer duas coisas na nossa vida. Primeiro, ficar pertinho de Deus através da oração. E segundo, falar a verdade para os nossos pais. Contar para eles que a gente estava brincando de bola, que acertou o vaso predileto da mamãe e que foi sem querer. Só falar a verdade. Ai, Rubem, mas eu tô com medo. E além disso, essa bola era da mãe, que era da mãe da avó, que era da avó, da tataravó e da bisavó. O que vem depois de tataravó? Eu sei, não complica, Henrique. Vamos orar e aí tudo vai ficar resolvido. Mas Deus, Ele é poderoso. Justamente, Ele é poderoso. Se Ele é poderoso, por que a gente não pede pra Deus vir aqui e fazer... Aí o vaso, aí ele volta a ficar com os caquinhos assim, tudo, e aí ele fica novo, assim, e aí como se nada tivesse acontecido. Henrique, Deus, Ele é poderoso, e se Ele quiser, Ele pode fazer isso mesmo, o vaso vai ficar novinho. Mas, Henrique, nós cometemos um erro e a gente precisa assumir esse erro, pedir perdão, contar a verdade e Deus vai cuidar do resto. Tá. Então você me ajuda a orar? Lógico! Quer fazer isso agora? Vamos. Então vamos lá, fecha os olhos. Você repete comigo? Repito. Então, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós te pedimos. Nós te pedimos. Que nos ajude. Que nos ajude. Nesse momento tão difícil. Nesse momento tão difícil. Nos dê coragem. Nos dê coragem. Para falar a verdade. Para falar a verdade. E sermos obedientes. E sermos obedientes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi? Foi. Espera que a gente vai ser obediente. Opa. Eita. Filho, cheguei! Chegou! E agora? Vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Vamos. Muita coragem. Coragem. Vamos lá falar com nossos pais. Vai. Bem, vamos. Vamos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otávio. Aqui quem tá falando é o Otacília. E estamos aqui na IBM Kids. E o tema desse mês está sendo sobrenatural. Estamos aprendendo muito que o sobrenatural de Deus vem através de uma vida de oração. E se você tá ligadinho aí, você preste atenção, porque a história de hoje vai falar sobre oração e ação. Até porque, olha só a palavra oração. Oração. Não tem como orar
sem existir uma ação depois disso, meu Parece oração de horas. filho. Não é de horas, não. É de oração. Orar e agir. Orar, a nossa oração reage através de uma ação. De quem? Daquele que ouve e responde às nossas orações, meu filho. Quem é que ouve e responde às nossas orações? É Jesus! É, meu filho, é o próprio Deus, ele que ouve e responde as nossas orações. E a oração de hoje, na verdade a história de hoje, a história de hoje tem a ver com essa oração que proporcionou várias ações para uma grande vitória do povo israelita. E a gente tá falando de uma história que tá lá no livro de Juízes. E esse cara nada mais é do que Gideão. E o que Gideão tem a ver com oração? Só porque termina com ão, Gideão, oração? Só que não! Olha Também só. fez com ão. Tudo é ão, né? Olha só o que aconteceu. Gideão, ele vivia num momento, Otacílio, olha só que momento muito louco. Ele vivia num momento que foi 40 anos depois de uma vitória incrível que foi realizada através de uma mulher de oração. Sabe qual é o nome dela? Débora. Débora era uma mulher guerreira e de oração. E ela venceu um exército com toda essa ferramenta, com a oração e com a ação. E por causa disso, os israelitas passaram 40 anos de paz. Olha que beleza. Legal. Eles que viviam de guerra em guerra, agora eles estavam vivendo um tempo de paz. Porém, esse tempo de paz deixou eles muito acomodados, muito sossegados. De bora, lagoa. Até perderam a noção e pararam de adorar Deus, o verdadeiro Deus. E começaram a adorar, sabe o quê? Baal, Aserá, esses deuses malucos que nem existem. Deuses de pau, de madeira, de cimento, de barro. Esses deuses que não existem. E Mas eles só perderam o existe foco. um Deus. Só existe um Deus, meu filho, que é o nosso Deus. E eles perderam o foco nisso. E aí o que aconteceu? Por conta disso, eles sofreram as consequências. Quando a gente se afasta de Deus, a gente tem consequências terríveis. E aí, meu filho, os midianitas, os amalequitas, um monte de povos ali que eram inimigos dos israelitas começaram a guerrear contra eles, a atormentar eles, deixar eles com medo, com pânico, meu filho, que eles tinham que viver até escondidos. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles não podiam ter bezerrinho, animalzinho, porque eles iam lá, esses midianitas, os amalequitas, toda essa galera. Eles iam lá, matavam os bichos, destruíam as plantações. O povo não conseguia viver. Imagina você viver de uma maneira assim, Otacílio. Seria horrível. Terrível, meu filho. Mas olha só, se liga no que aconteceu. Por conta disso, o povo ali de Israel passou 7 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 9. 9. Imagina só, se você desses 9 tira... 7, 8, 9, tira 2 anos, ó, imagina só, você com 2 anos de idade aí começa um monte de tormento desse e até os 9 anos você ia passar desse jeito, com medo, escondido, sendo refém desse sistema maluco. Imagina só isso, não seria bom, não é? Não seria Sua vida nada não seria nada boa. E aí o que aconteceu? Eles passaram 7 anos desse jeito, e aí o povo não tava aguentando mais e começaram a clamar, a orar. A orar pra quem? Pra Baal? Pra Aserá? Não, meu filho, voltaram pra Deus. Meu filho. E aí eles começaram a orar pra Deus e o Senhor respondeu. E sabe o que ele fez? Chamou um homem chamado Gideão para libertar o povo. É como Moisés, como Noé, como vários outros homens que foram chamados para libertar o povo, guerreiros, chamou Gideão. Só que Gideão, meu filho, Gideão não era nada corajoso não, pelo menos naquele momento, meu filho. Porque quando o anjo chegou lá para chamar Gideão, o anjo do exército de Deus falou assim: olha só, Deus está convocando você para levantar um exército aqui em Israel pra acabar com essa guerra aí e vocês vencerem. Gideão, meu filho, sabe onde Gideão tava? Gideão tava escondido, tava malhando trigo num lagar. Sabe o que é isso? Malhando trigo no lagar?
ele tinha o trigo. O trigo, para você fazer farinha com ele, você tem que prensar ele. Só que prensa num lugar específico para isso. Mas ele estava fazendo isso aonde? No lagar. Sabe o que é lagar? É onde pisa uva para fazer vinho, para fazer suco. Sabia que o povo pisa com o pé para fazer uva, vinho, essas coisas? É desse jeito. Pelo menos naquela época. Hoje deve ter alguma coisa industrial aí. Mas naquela época era pisado assim, né, nesse lugar chamado de lagar. Era o lugar onde se pisava em cima das uvas. Só que Gideão não estava fazendo com uva, estava fazendo com trigo. E ele estava ali porque ele estava escondido. Escondido por quê? Porque ele tava com medo ali do povo chegar, ver ele ali no trigo, machucar ele, roubar o trigo, botar fogo em tudo, enfim, tava daquele jeito. E aí quando o anjo chega e vê Gideão escondido, ele fala assim, ó, menino, homem forte, corajoso, Deus tá te chamando. Gideão deve ter olhado e falou assim, será que sou eu mesmo que você tá chamando, meu filho? Que eu tô até escondido aqui, com medo dessa galera. Eu sou um corajoso. E isso tá escrito aqui, ó, no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo, deixa eu ver aqui, ó. 12. No versículo 11 e 12, ó. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra, que era ali o lugar, ali a cidade. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, o filho de Joás, quem era? Gideão. Estava malhando trigo no tanque de pisar uva. Olha só. Por quê? Escondido. Ele estava ali escondido para que os midianitas não o encontrassem. E aí vem o versículo 12 que diz assim, ó. Então, olha só isso. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Ele deve estar pensando assim, eu acho que ele me confundiu. Eu acho que ele me confundiu, meu filho. Tem Acho que o muitos corajoso. Gideão nessa terra aqui. Acho que o corajoso deve ser outro Gideão, meu filho. Você Ele tá. vai ser um Gideão aí, meu amigo, que ele é corajoso. Eu acho que é ele. Deve Vou falar ser. pra esse anjo. Será? E aí, meu filho, ele até indagou o anjo. E o anjo falou: não, é você mesmo que Deus tá chamando de corajoso. Por quê? Porque Deus, ele vê as nossas. Aquilo que nós somos de verdade. Gideão, ele tava ali escondido, com medo, pra não ser roubado, pra não ser morto pelos midianitas, pelos amalequitas, porque ele estava numa situação muito complicada naquela época. Mas Gideão, na real, Deus já estava vendo o que Gideão de verdade, de fato era. E ele era um homem corajoso, um homem que o Senhor tinha escolhido para libertar o seu povo. E foi assim, e depois daquilo, Gideão e Deus tiveram um bate-papo ali, porque Gideão não estava querendo muito assumir essa responsabilidade de libertar o povo. E aí Gideão fez um monte de teste com Deus, colocou lá um algodão lá no meio das plantas, falou assim, ó, se amanhecer no outro dia tiver molhado só o algodão e em volta tiver sequinho, é porque o Senhor tá mandando eu ir mesmo. Aí no outro dia amanhecia, o algodão todo encharcado de água e em volta tudo sequinho. Aí Gideão ficou olhando e falou, rapaz, será mesmo? Ó, o senhor vai me desculpar, mas eu vou pedir mais uma coisinha. Amanhã eu quero que o algodão esteja seco e em volta molhado. E aí, meu filho? E aí Gideão ficou esperando. E Deus novamente provou pra Gideão. Amanheceu e em volta tudo... o algodão seco e em volta tudo molhado. E aí Gideão falou, ih, rapaz, sou eu mesmo. E aí, a partir dali, Gideão sempre conversava com Deus. Olha só, a oração de um povo despertou Deus para libertar esse povo, para chamar Gideão, um homem que ele já via como um corajoso, mas no momento ele não estava tão corajoso assim. Mas ele se tornou um grande homem e grande coragem. E aí, olha só o que aconteceu. E aí ali, nas orações de Gideão, conversando com Deus, porque orar é conversar com Deus, ele estava ali orando, conversando, pedindo algumas provas para Deus. Ó, me prova que o Senhor tá comigo aí, faz isso, faz aquilo. E Deus foi provando para ele e ali eles estreitaram uma amizade. A partir dali, agora Deus é que dava as ordens para ele. Falou assim, ó, agora você vai chamar uma galera. Gideão chamou 32 mil homens. Desses 32 mil homens, quando Deus viu, falou assim, tá muita gente. Se vocês ganharem
ganhar, vocês vão achar que foi pela força de vocês, mas vocês vão ganhar pela minha força. Então é melhor diminuir essa galera aí. Fala pra galera aí, quem tá com medo pode ir embora. E foi embora uma galera, meu filho. Quantas pessoas? Foi 22 mil homens, foi embora. Meu Deus! Sobrou 10 mil homens. Aí depois disso, Deus olhou, falou assim, 10 mil homens ainda tá muito. Falou pro Gideão, Gideão, tá muito, manda essa galera aí tomar água e fica olhando do jeito que eles tomam água. Se toma água assim, igual cachorrinho, ou se toma água e enfia na cara lá embaixo da água. E aí Gideão fez isso de novo, e era uma prova, a prova da água. E aí ali, Deus eliminou uma galera que tomava água de um jeito lá. E aí, meu filho, aí só sobrou, sabe quantos? De 32 mil homens foi pra 10 mil homens. E aí 10 mil homens foi pra 300 homens. Era pouco. Então Perto do exército inimigo era bem pouquinho. muitas pessoas devem ter usado o mesmo jeito para beber água. Porque de 10 mil homens foi para 300. Só sobrou 300, ou seja, 9.700 foram embora, meu filho. Foram embora. E aí, bebeu água de um jeito é diferente. isso aí. Agora se liga aí. Se liga aí no que aconteceu. Com esses 300 homens, Gideão teve uma das maiores vitórias. Como? Como que ele venceu? Como que ele venceu? Porque ele ouviu a Deus, ele se relacionou com Deus através da sua oração. Essa oração que começou lá com o povo que tava querendo ser liberto, que trouxe Gideão. Gideão orou e você tá vendo? A oração foi trazendo outras ações e Deus foi movendo o povo até chegar nesse momento onde Deus, com a força do seu poder, venceu aqueles homens que aí Gideão deu um gritão lá, quebrou uns negócios e aí foi uma doideira e os caras lá começaram a brigar entre eles e fugiram tudo e Gideão venceu sem batalhar praticamente, E às meu filho. vezes os caras do mesmo... E o exército dos caras era muito grande, viu? Era muito grande. A Bíblia fala que era como se fosse a areia na praia. Você já foi na praia? Já viu assim? Dá pra contar a areia assim? Era a cabeça dos caras assim, ó. Um monte de gente. E ainda mais diz na Bíblia que as pessoas lá daquele time estavam se matando sem querer. E quer saber mais? Tudo isso pelo poder do amor de Deus, através da oração que trouxe uma ação, da qual trouxe libertação para um povo através de um homem da qual Deus viu que era bom. É isso. Gente, é demais essa história. Eu amo essa história, mas tudo isso nos mostra que, independente das nossas limitações, Deus sabe muito bem quem nós somos e como Ele pode nos transformar. O que nós precisamos é estar constantemente em oração, ouvindo a voz de Deus, trocando essa ideia com Ele, porque Ele vai te transformar em alguém especial pelo poder do teu Espírito em você. Tá bom? É isso aí. Bora para a oração e a ação. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou sozinha, minha Neuza não veio e eu vou fazer atividade com vocês, tá bom? Olha, hoje para atividade nós estamos... Oi, Creuza. Oi, tia Neuza, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Você tá sozinha hoje? Não me esperou? Não, eu estava aqui só contando o material para ver se tá tudo certo. Ah, então tá bom. Posso cumprimentar as crianças? Por favor. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Ah, que bom. Quem tá gostando dessa nova série? Eu! Chamada para Jesus, É né, verdade, Creuza? é verdade. Nós estamos falando sobre oração. É. Hoje nós vamos falar sobre oração e ação. E nós vamos falar sobre a história e a experiência que Gideão teve. Quem? Gideão. Ah, Ele Gideão. orava e aí depois ele agia. Ele esperava a resposta de Deus É e verdade, agia. é verdade. Tá? Então, para nossa atividade de hoje, eu vou pegar os materiais aqui. Nós vamos usar lápis de cor, canetinha, tesoura. Esse modelinho aqui, Você tirou tudo de mim? depois eu te empresto, Creuza. Esse modelinho aqui é um aviso de porta, que nós já enviamos o modelo para casa de vocês. Do aviso de porta, da ovelhinha e da frase. Dá licença, Creuza? Dá Ah. licença? Sério mesmo? A nossa atividade vai ficar assim. Olha que legal. Está escrito assim: não esqueça de orar. Ah, não pode esquecer de orar mesmo, né? Creuza, você tem o hábito de orar? Eu tenho. Você ora como, Creuza? Fechando os olhos. Você ora sozinha? Eu oro sozinha.
Mas de vez em quando o Adelson me ajuda. então a gente pode orar sozinha, acompanhado, Pode, com o com um papai e a monte de mamãe, amiguinhos. com o vovô e a vovó. É muito gostoso. É muito gostoso, É. não é? E o que benefício traz pra gente, Creuza, quando a gente ora e conversa bastante com Jesus? Isso é muito importante. Porque daí quando a gente ora, a gente fica mais corajoso, a gente fica assim mais amigo, a gente fica paciente, amoroso, a gente começa a pegar como Deus é. Quando a gente está conversando com nossos amigos, a gente fica quase igual a eles. E quando a gente conversa com Deus, e quanto mais a gente conversa com Deus, a gente vai ficando mais parecido com Deus e tendo os mesmos pensamentos que Deus, porque Deus vai nos influenciando. Que gostoso! Então, orar é conversar com Jesus. E quanto mais eu conversar com Jesus, mais parecido com Jesus eu vou ficar. Isso. Tá vendo, crianças? A Creuza aprendeu direitinho. Eu aprendi. Eu tenho vindo todo domingo. É? Ai, que legal. E tá maior barato. Tá legal, não tá? Tá demais. Então tá bom. Vamos começar a nossa atividade, então? Vamos. Crianças, primeiro vocês vão ter que recortar o desenho que foi enviado para casa de vocês. Tesoura. E, se for preciso, a ajuda de um adulto, de um irmãozinho maior. Eu já recortei, olha. Eu trouxe recortado porque aqui a gente tem tempo, né? E tem que ser mais rápido. Eu verdade. também já recortei a minha ovelhinha, só que eu não pintei. Eu vou pintar o rostinho dela. Deixa eu ver. Aqui, Creuza. Legal essa ovelhinha, né? Essa ovelhinha é muito bonitinha. Uma outra sugestão. No corpo da ovelhinha, a gente pode colar algodão. É verdade. Vai ficar bem legal, viu? Cuidado, não põe muita cola, senão fica aquela Faz bagunça. sujeira. Mas a gente pode colar o algodão e vai ficar muito legal. Bom, pintei o rostinho da minha ovelhinha. Agora eu vou pegar a cola. Pouca cola, hein? Pouca cola. E vou passar e vou colar aqui embaixo, olha. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Aqui embaixo. Tá vendo, Creuza? Tô vendo. Tá vendo? Aí tem uma frase que eu peguei e imprimi eu peguei pelo computador e imprimi. Mas vocês podem também escrever. A frase está escrito assim: não esqueça de orar. Muito importante, tem que orar de manhã, orar de tarde, na hora da alimentação. Aliás, a gente tem que ficar em oração o tempo todo, porque é uma conversa, né? É uma constante oração, uma constante conversa com Jesus, não é? Aí a gente pode colar aonde vocês preferirem, mas eu achei bonitinho esse daqui, eu vou colar igual, ó. Um Então, pouquinho tá bom. só de cola. Não esqueça de... coloquei muita cola. Sabia. Mas já tô corrigindo, Creuza. De orar. Que lindo que tá ficando, né? Tá ficando bonitinho? Tá ficando. Pronto. Olha como ficou. Ficou bom, Creuza? Ficou quase igual a mim. Olha, crianças, como Linda, que ficou linda, a nossa linda. atividade. E onde você pode colocar isso? Você pode colocar na Porta do quarto, porta, na fechadura pode da porta. Na fechadura da porta, pode colocar até na geladeira. Pode colocar no guarda-roupa. Na verdade, as crianças têm que colocar onde for orar, né? Sabe Não esqueça onde de eu orar. acho que eu vou colocar o meu? Aonde? No carro do tio Adelso, assim, ó, pra ele não esquecer de orar. Tá vendo? O que você acha, Creuza? Eu acho uma ótima. Então tá bom. Essa é a nossa atividade da semana. Vocês gostaram? Eu amei. Então tá bom. E quem tem seguido com o planner de oração? Eu. Você, Creuza. Eu colo um adesivo toda vez que eu oro. Que legal! As crianças aqui da IBM também. Que legal. E cada dia é um dia, né? Então eu colo uma etiqueta para ficar bem bonito. Aí é um plano para não esquecer de orar todos os dias. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos dar tchau, Creuza? Vamos. Vamos? Vamos. Tchau, crianças! Aí eu posso descer de escada rolante hoje? Pode, né, crianças? Pode. Eu vou descer de escada rolante. Tchau, crianças. Tchau.
Eu não aguento a Creuza, crianças. Tudo bem, né? Tchau, até domingo que vem. Tchau!